O grande perigo nosso, meus irmãos, é nós nos familiarizarmos com os textos da palavra e às vezes não experimentarmos a eles. Então, todas as vezes que nós então abrimos a palavra, nós temos o falar do Senhor. Isso aqui é um convite tão precioso para pessoas cansadas, sobrecarregadas. Ele diz assim no verso 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, mais uma vez, nós te louvamos o teu nome, pela tua palavra que nós acabamos de ler, e agora, Pai, nós carecemos que teu Espírito venha trazer a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Pai, nos dê uma memória abençoada, fértil, fecunda, dinâmica, criativa, inspirada, para que venhamos acolher as Escrituras. É o teu falar. Essa palavra ela tem o poder de gerar em nós transformação maravilhosa e gloriosa, porque tu, ó Pai, já fizeste tudo por nós. Tudo que impedia de nós termos um relacionamento contigo já foi removido lá na cruz, no corpo de Cristo. Então, Pai, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas almas, visita e vê, Pai, todo tipo de cansaço que há em nós. Nós queremos, ó Pai, com a Tua ajuda, aprendermos a descansarmos no Senhor. Que este seja um tempo de edificação para as nossas vidas. Revela o Teu Filho e a Tua intenção, Pai, é formar o Teu Filho em nós. Graças te damos por esse tempo que vamos passar aqui, refletindo na Tua Palavra. Que seja um tempo muito agradável. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, essa palavra descanso em Cristo Jesus, ela é muito oportuna para os nossos dias, porque fora de Cristo nós não temos descanso algum. Não há possibilidade de nós descansarmos. Às vezes nós estamos com o corpo tão cansado, tão exausto, mas, queridos irmãos, às vezes o fruto de um cansaço que sobrepõe muitas vezes a capacidade humana de suportar, e Deus não vai dar nenhum tipo de serviço, trabalho que vai exceder as nossas forças, que vai gerar um cansaço muito grande, e muitos cansaços que temos em nosso corpo é fruto de uma má administração do nosso tempo no trabalho. Isso traz muito cansaço, mas aquele cansaço que vai gerar talvez um atrofiamento no nosso corpo é o cansaço da alma. Uma alma doente, uma alma enferma, uma alma que não consegue se aquietar, uma alma que ela é inquieta, irrequieta, é uma alma que não sossega, uma alma barulhenta. Às vezes a pessoa está num silêncio, muito introspectiva, introvertida, mas ela não consegue descansar porque há um barulho no seu interior, há uma agitação, há uma preocupação. Isto vai adoecendo a pessoa, vai fazendo com que ela sofra um envelhecimento precoce, porque ela vai cada dia mais lançando todas essas ansiedades para seu corpo, e seu corpo começa a desfalecer, a se corromper. A preocupação, ela destrói todas aquelas imunidades imunológicas dentro do ser humano, e ele começa a ter muitos problemas orgânicos com sua saúde física. O Senhor não quer isso para nós, irmãos. Os filhos de Deus em Cristo Jesus primeiro têm que experimentar ou aprender a descansar no Senhor. É uma vida de descanso, é uma vida sem preocupação. Elas vão vir as preocupações. E essas preocupações, se nós não lidarmos com elas, elas
vai nos adoecer o nosso corpo. Muita preocupação, e muitas das preocupações nós não encontramos uma solução até que nós colocamos diante de Deus, o nosso Pai, diante do nosso Senhor. Então Ele amorosamente, suavemente, Ele começa a mostrar toda a realidade daquilo que Ele é em realidade. Então, quando nós de fato experimentamos o Senhor, aprendemos a descansar nele, e isso é maravilhoso. Eu gosto muito de uma frase daquele teólogo Agostinho. Ele disse assim lá naquela frase: ó Senhor, Tu nos criaste para Ti, e os nossos corações ficam ansiosos enquanto não repousarmos em Ti. Então, Cristo é o lugar do nosso repouso. E quando nós não estamos descansando em Cristo Jesus, nós vamos ficar ansiosos. Vocês se recordam, irmãos, quando o Senhor Jesus estava ali na cruz? Ele foi crucificado 9 horas da manhã, terceira hora do dia, e ficou até a 9ª hora, às 3 horas da tarde. Entre 9 e o meio-dia, ele tinha comunhão com o Pai ainda. Mas, meus irmãos, quando ele começou a atrair toda a humanidade no seu corpo, vocês se recordam daquela palavra que ele disse? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ali, ele ficou totalmente apavorado. Ele já havia sofrido esta angústia, este sentimento de perda da face do Pai lá no Getsemane. Em Marcos capítulo 14, verso 33, ele disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Profundamente triste é uma dor da alma. Jesus, ele estava não sendo ali ansioso, mas ele sabia o que ele iria enfrentar. Que naquele momento em que o nosso pecado fosse colocado sobre ele, então ele estaria perdendo a face do Pai. E os salmistas, em diversos salmos, ele vai dizer o seguinte, algumas expressões: quando tu viraste a face de mim, eu fico perturbado. Quando nós perdemos a face do Pai, e a face do Pai e a presença do Pai, e a relação com o Pai, quando nós verdadeiramente começamos a deixar de ter comunhão com Deus o Pai, nós começamos, meus queridos irmãos, a ficarmos ansiosos. A ansiedade começa a tomar conta. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós vamos colocar os nossos olhos em outros lugares. Eu vou dizer algo para vocês aqui muito importante. Se tiramos os olhos de Cristo, vamos colocar os olhos neste mundo e queremos buscar as coisas deste mundo. E o que vai acontecer conosco, irmãos? Ansiedade. A ansiedade, muitas vezes ela é gerada numa pessoa ímpia por uma crise de repente no seu país, uma crise financeira. Ela já começa a ficar preocupada, ansiosa, inquieta. Isso vai gerar doenças, diferente daquele que está em Cristo Jesus. E muitos daqueles que estão em Cristo Jesus precisam aprender a descansar no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é possível, irmãos, alguém ter descanso neste mundo? O que este mundo oferece para as pessoas? E há quem ainda tem as suas esperanças de que este mundo irá melhorar. Este mundo não vai melhorar. O que tem neste mundo? O que nós vemos, irmãos? Fome, guerra, nós vemos violência, vemos assaltos, homicídios, patricidas, matricidas, filhos que matam pai, filhos que matam mães, pais que matam filhos, filhos que estupram, pais que estupram filhas e filhos também, mães que jogam filhos na parede. Basta você ligar. Nem é aconselhável, Deus não quer que a gente veja esse tipo de notícia, percebe?
Nós vemos muito arrombamentos, estupros, sequestros. O que nós esperamos deste mundo, irmãos? O que você espera deste mundo? Delinquência. Nós temos hoje aproximadamente, não posso aqui fornecer um número exato, mas 23 milhões no mundo de crianças abandonadas. Crianças abandonadas. Percebe, irmãos, e 4 milhões de abortos por ano, sem contar as doenças, tantas doenças terríveis, acidentes e mortes. Como que o ser humano sem Cristo, ele não vai ficar ansioso neste mundo? Ele não tem esperança, irmãos. Eu estou dizendo isto, irmãos, para que nós, com a ajuda do Senhor, porque nós temos, irmãos, todos os recursos espirituais em nossas mãos, nos foi dado pelo Senhor. Não falta para mim e para você nenhum dom. Tudo que você precisar, você encontra nessa pessoa, principalmente descanso. Este mundo precisa, irmãos, de descansar, mas descansar no Senhor. Agora, é responsabilidade nossa como igreja do Senhor levar para eles esta pessoa que resolve o problema delas. Primeiro do pecado, depois da sua ansiedade. Quando alguém crê em Cristo Jesus, a primeira coisa que ela vai ter é alegria. Ela andava triste, sem saber para onde que ia. Quando nós pregamos e a pessoa crê em Jesus Cristo crucificado, o entendimento dela é aberta, então ela recebe um derramamento de alegria em seu interior, que vem mesclado de amor, de segurança e de descanso. Agora ela tem segurança, ela pode descansar, porque sabe que existe um Todo-Poderoso que governa todas as coisas, que Ele é capaz de nos fazer descansar. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, neste mundo, o que nós esperamos deste mundo? Sabe o que a Bíblia diz relacionado ao perverso? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, apenas o versículo 13. Olha o que nós temos aqui na palavra de Deus. Que coisa que nos entristece bastante. É bíblico que nós precisamos de ler isto. Observa aqui. Mas, 2 Timóteo 3, verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Já estão no mal, já praticam as obras do maligno, estão no mal, de mal, e esse mal tem uma evolução. O mal evolui para pior, enganando e sendo enganado por ele mesmo. Queridos, às vezes nós pensamos o seguinte: se tal pessoa assumisse o governo da República, o presidente da República, um homem muito inteligente, muito sábio, é o que muitos desejam, resolveria o problema. Não, irmãos. A Bíblia diz que o perverso ou ímpio, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então nós não podemos colocar, irmãos, a nossa esperança neste mundo, neste Brasil, porque ele já está condenado, não tem esperança. Eu falei hoje pela manhã, citando aquele texto de Gálatas 6, versículo 14, quando Paulo disse assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então nós estamos mortos para o mundo está morto para nós. Agora, o que nós ganhamos com tudo isso, irmãos? Tudo. A pessoa de Cristo vem habitar dentro de nós. E Cristo, Ele é o nosso verdadeiro descanso. Ele é o nosso descanso por quê? Porque, irmão, Ele nunca vai lhe decepcionar. Ele pode lhe frustrar em algumas coisas da tua vida, que é para o seu bem, porque Ele sabe
todo o desfile da vida. Então, Ele se importa com seus filhos, Ele quer corrigir os seus filhos, porque Ele ama seus filhos e quer dar, acima de tudo, para os seus filhos, descanso. Queridos, uma das coisas que tem contribuído muito, agora falando para os filhos de Deus, principalmente tem muitos filhos de Deus que são muito estressados. Você acredita, irmãos, que tem muitos filhos de Deus que colocam até uma televisão no quarto? Por favor, gente, quarto não é lugar para colocar televisão. Alguém me ajuda aqui, o que à noite o nosso fígado produz? Melatonina, é isso? Tem que estar bem escuro, sem nenhuma luz, até a luzinha do telefone tem que ser desligada, apagada, tem que estar escuro para você descansar. Tem muitos aí, filhos de Deus, que por não viver uma vida preocupada com o Senhor, com a sua palavra, eles se tornam pessoas estressadas e vai dormir e não consegue dormir porque há uma agitação em casa, TV no quarto, luzes pequenininhas assim, apaga tudo, senão você não consegue apagar, ter um sono de qualidade para você acordar com suas forças renovadas, percebe? Então muita gente começa e isso gera estresse nas pessoas. Elas não conseguem descansar porque há uma inquietação no seu interior que é terrível. Agora Jesus nos chama para descansar nele. Por que vocês acham que ele fez este convite? É um convite imperativo, vinde, mas é imperativo no sentido de que, vamos compreender uma coisa aqui, Jesus nunca vai usar pé de cabra para arrombar a porta do nosso coração. Ele não é um intrometido. Você precisa abrir seu coração para Ele, porque Ele tem uma finalidade, Ele quer lhe dar descanso, e Ele continua batendo na porta do nosso coração. Era a igreja de Laodiceia, uma igreja fechada, talvez muito inquieta, mas produzia um culto a Deus muito bom, mas sem realidade espiritual, porque a realidade da igreja estava do lado de fora. Cristo estava batendo na porta. Se alguém, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, terei comunhão com ele, ele comigo. Olha que delícia, irmãos, nós temos comunhão com o pão da vida constantemente, nos alimentamos dele olhando, quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós vivemos uma vida de intimidade com Ele, as preocupações são dissipadas da nossa vida, porque nós sabemos em quem nós temos crido, estamos certos de que Ele é poderoso, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, estamos vivendo numa época de uma geração muito agitada, muito cansada, mas resiste o descanso que o Senhor Jesus veio para oferecer. São pessoas que não vivem de fato uma vida relacional com Ele, porque é dele que vem a nossa segurança para mim e para você. O nosso descanso, irmãos, está baseado num relacionamento com Ele. Ele nos chama para nos relacionar com Ele. Quem é Ele? É o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que governa todas as coisas, que controla todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas, até da tua respiração, dos teus pensamentos. O nosso levantar, o nosso assentar depende dEle. Sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Agora, sem confiança nele não há relacionamento. Lembra que Jesus Cristo disse lá em Mateus 28:20? Ele disse assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse século, um dia vai se consumir. Ele vai estar conosco todos os dias. Isso é para nós refletirmos. Temos a pessoa de Cristo em nós, nos nossos dias bons, parece que se torna melhores ainda, mas naqueles dias maus, e o dia mau vai vir, o dia da angústia vai vir sobre a minha e a sua vida. O que fazer no dia da angústia?
confiar no Senhor, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele habita em nós, Ele não vai sair mais de nós, irmãos. Agora, Ele disse estar conosco todos os dias. O que isso significa para mim e para você? Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, em Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Êxodo 33, verso 14. Aqui no início, no contexto deste texto que eu vou ler para vocês, quando o Senhor disse a Moisés: você vai, Moisés, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Moisés, eu vou enviar o anjo que vai adiante de ti. Mas chega aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 14, o 15, aliás, ele disse assim: então lhe disse a Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés aqui está dizendo para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir, porque isso só vai trazer para mim canseira e enfado. Então, versículo 14 disse assim: respondeu-lhe, claro, o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Agora, irmãos, eu quero que você pense um pouquinho nisso que eu vou te dizer aqui, muito interessante, e não esqueça disso. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse aqui para Moisés: a minha presença irá contigo. Percebe? Se Cristo é a nossa vida, e Ele habita em nós todos os dias, quantos dias nós temos descanso nele? Todos os dias, porque a presença dele foi com Moisés e deu descanso para Moisés, mas a presença de Deus não era permanente naquela época, mas hoje a presença dele é uma realidade espiritual em nós. Ele habita em nós, está em nós e está conosco todos os dias. Então a presença dele traz para mim e para a sua vida descanso. Descanso que este mundo nunca poderá nos dar, descanso que nenhuma riqueza deste mundo pode nos dar, somente Ele, porque Ele é o meu e o seu verdadeiro descanso. E como é bom descansar nele. Mas qual é o sentido desse descanso? Sabe qual é? Jesus, ele disse assim em João 14, 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Queridos, é a paz de Cristo habitando em nós. Percebe? Às vezes nas nossas saudações nós falamos assim: graça e paz. Tem muitas pessoas que já estão invertendo isso, paz e graça. Cuidado com isso. Não sauda ninguém com paz e graça, porque é totalmente desconexo da palavra de Deus. Nós só podemos ter paz quando a graça operou em nós, trazendo justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados fomos pela graça nós fomos salvos, que envolve a nossa justificação. E a justificação traz paz. O efeito da justiça será paz e alegria para sempre. Então, eu tenho a graça que me justificou, consequentemente eu tenho a paz. Então, graça e paz. Alguém me perguntou esses dias: por que vocês cumprimentam graça e paz? Não é errado? Não é errado. Primeiro, porque é bíblico. Leia as cartas de Paulo, sempre ele cumprimenta com a graça e a paz. Lá em Timóteo, nas cartas pastorais, ele acrescentou uma palavra lá: graça, misericórdia e paz. Por que ele fez isso? Porque, irmãos, Paulo já estava bem maduro ali, então ele pôde expressar isso lá em 1 Timóteo 1, versículo 5, a mim, o principal dos pecadores. Mas Paulo sempre escreveu que nós somos santos,
E de fato nós somos santos. Como que agora Paulo, na sua maturidade, ele vai dizer que ele é o principal dos pecadores? Será que ele desconstruiu tudo aquilo que ele edificou? Não é isso, irmãos. Porque quanto mais Paulo se aproximava da luz, numa relação de amor, e a luz incendia sobre as trevas de Paulo, então Paulo se conhecia. Eu, em outras palavras, sou o principal, o maior de todos os pecadores, porque ele estava bem pertinho da luz, e a luz mostrava todas as impurezas dele ainda. Então ele se considerou o principal dos pecadores. Deus teve misericórdia de mim, porque ele era o principal. Irmãos, e se comparar os nossos pecados com os de Paulo, nós podemos afirmar, nós somos os principais pecadores. Mas graças ao Senhor que nós encontramos esta paz que é o nosso próprio Senhor. Queridos, não há como eu e você nós respondermos o convite do nosso amado Senhor para sermos aliviados, se não confiarmos nele. A palavra confiar é crer de uma maneira que eu me esqueço de mim, ou seja, eu entreguei a minha vida para o Senhor. É interessante, deixa eu tentar explicar para que os irmãos possam então entender o que significa essa confiança no Senhor. Vamos colocar aqui, quando um casal de namorado começa a se relacionar, se conhecer, e ali vai crescendo ali uma afetividade entre o casal, esse relacionamento. Então, você sabe que a filha, a mocinha, o rapaz, ele vai deixar a casa dos pais para se unir com a sua mulher, num casamento, entende? Mas, irmãos, ela vai deixar o conforto da casa dos pais para viver com um homem que vai ter que fazer tudo para ele, lavar, passar, cozinhar, amá-lo, vai ter que suportar muitas coisas. Mas por que ela decidiu ir viver com o rapaz? Porque nessa convivência que eles tiveram, ela viu que ele é o homem ideal para ela, ou seja, é a minha tampa, né? Então, com o Senhor também não é diferente. Como aquela mulher vai se entregar para o marido de corpo e alma, nós, quando conhecemos o Senhor, devemos entregar nossa vida a Ele, porque Ele é o nosso noivo, Ele é o Senhor da igreja e Ele tem projetos para nós. O primeiro grande projeto para nós é trazer um descanso maravilhoso. Ele quer que nós sejamos livres de preocupações. Não vos inquieteis com absolutamente nada. Vocês são meus filhos. Vocês são as pessoas pelas quais eu morri por vocês. Lembra de Romanos 8, versículo 32? O que está escrito lá? A Bíblia diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso não traz descanso para nós, irmãos? A presença dele traz descanso para nós. A presença dele em nós e a própria sabedoria que se encarnou em nós, que habita em nós, que vive em nós, que nos dá discernimento espiritual sobre todas as coisas, que nos faz inclinarmos para Ele. Antes de Cristo, a nossa inclinação é para o mundo, mas agora é para Cristo, porque Cristo é a nossa vida, Ele fez tudo por nós, e aquele que nos ama com um amor incomensurável. Então, meus irmãos, há pelo menos 4 aspectos fundamentais para então descansarmos no Senhor, sobre a confiança no Senhor. Irmãos, ninguém vai confiar naquele que não conhece. Nós só podemos confiar no Senhor se conhecermos a Ele. Agora, tem muitas pessoas que conhecem a respeito dEle, mas Ele quer que nós tenhamos um conhecimento pessoal dEle. Saber, quando nós temos um conhecimento
pessoal dele, através de uma relação íntima com ele, as Escrituras farão um tremendo sentido para nós, porque nós vamos saber que o Deus que não pode mentir, prometeu, nenhuma palavra dele caiu por terra, tudo se cumpriu e tudo vai se cumprir, basta você ler Apocalipse. Agora, ele quer que nós confiemos nele. Na expressão do Salmo, um versículo conhecido nosso, Salmos 9, versículo 10, a Bíblia, ela traz aqui uma revelação para nós bastante profunda. Salmos 9, o versículo 10 apenas. Olha aqui que coisa preciosa. Olha que lindo o versículo, irmãos. Vamos ler o 9 também, que é muito interessante. A palavra de Deus, ela nos satisfaz, nos edifica, nos vivifica. Diz assim, olha o versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Todas as pessoas que são oprimidas, geralmente é gerada nelas uma coisa chamada ansiedade. E a ansiedade, ela vai gerar doença se não for tratado, a opressão. Quando alguém começa a te oprimir, você normalmente fica um pouco ansioso, mas quando você confia naquele que é o teu Senhor, Cristo, você vai perceber que Ele é o teu refúgio. Então, não vai buscar socorro nos homens, refúgio nos homens. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, naquelas horas, a tribulação não vai ser permanente, mas ela tem horas determinadas pelo Senhor, nem mais nem menos. E agora aqui, o versículo 10, ele é tão precioso, que diz assim, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Nome aqui é a pessoa dele. Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então ele é o meu alto refúgio nas horas da tribulação, e porque eu vou buscar a ele, porque eu conheço ele, ele não vai me desamparar. Somos amparados pelo Senhor, pelo Cristo que tem todo o poder. Irmãos, que maravilha é isso. Olha, a minha alma tem aprendido a descansar no Senhor, descansar nele, não importa o que vai acontecer. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, irmãos, leiam a Bíblia, começam a reservar mais tempo para a Bíblia, porque, irmãos, estamos vivendo um tempo que logo, logo nós não iremos mais poder reunir como igreja. Logo, logo vai surgir leis do governo opressoras contra a igreja de Cristo. Talvez as nossas Bíblias serão tomadas, não sei ainda, mas leiam, decorem a palavra de Deus, não perca tempo, busque a relação com o Senhor, viva uma vida de santidade, procura descansar no Senhor, porque quando vier tempos difíceis de tribulação, irmãos, nós temos o Senhor como nosso alto refúgio e sabemos que Ele não vai nos desamparar, aconteça o que acontecer. Agora, se você de fato não está alicerçado na palavra, cheio da palavra, você pode se entregar a que este governo que vai se levantar, essas leis, você vai se adequar a elas. Não, nós temos que cumprir a lei porque Deus deixou as autoridades, mas quando essas leis, essas autoridades bate de frente com a palavra de Deus, eu quero ver quem são os filhos de Deus essencialmente nascidos de novo. Se houver uma varredura agora, irmãos, será que você estaria preparado para confessar o Senhor, confessar a sua palavra, ou não? Ou vamos nos acovardar? Pense nisso, irmãos. Esses dias nós somos a última geração, é um privilégio para nós, mas nós, a exemplo da igreja primitiva que era muito perseguida, no fim de todas as coisas, haveríamos de sermos perseguidos, e a perseguição já começou. A não ser que nós estamos dormindo, não estamos olhando ao nosso redor. Queridos, vejam as leis que estão sendo criadas.
para banir de nós a palavra de Deus. Então estudem a Bíblia enquanto nós temos liberdade, procura se reunir como igreja, não seja um preguiçoso, uma preguiçosa, vamos estar juntos, irmãos, porque nesses momentos em que verdadeiramente nós vamos estar sendo edificados juntos, e na hora das grandes tribulações nós vamos ter descanso no Senhor e vamos consolar uns aos outros. Esses dias estão chegando. Agora, se você não quiser ter perseguição, pisa na palavra, cospe na palavra, e eu não quero esse Cristo para mim, não. Você está assinando o seu documento de perdição eterna, que é o pecado mortal, blasfemar contra o Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito da cruz, o Espírito do Cordeiro, que Ele fez habitar em nós. E você nunca vai ter mais descanso. Então, em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas o que te buscam. É Ele quem disse isto. Queridos, e confiar no Senhor é uma escolha minha e sua. Um pouquinho para frente no Salmo 20, vamos ver aqui o versículo 7 e 8. É claro que é uma escolha, porque você pode confiar no Senhor ou não confiar no Senhor. A palavra fala assim, versículos 7 e 8: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Agora, o Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Então, percebe que confiar aqui é uma escolha? Uns confiam em carros, outros em cavalos, escolheram, mas nós nos gloriaremos em o nome do nosso Deus. Percebe aqui, irmãos? Então, os que conhecem o seu nome vai confiar nele. Então escolha confiar no Senhor, Ele não vai lhe decepcionar, jamais, jamais. Aquele que confia no Senhor, vocês se recordam a expressão do Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firma ou permanece para sempre. Então Ele não vai te decepcionar. E uma outra coisa, queridos, confie no Senhor e esquece de você. Provérbios 3, versículo 5 está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, é tempo de confiarmos no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, já cremos no Senhor, agora temos que confiar no Senhor, porque se Ele nos salvou, quando Ele nos salvou, irmão, Ele assumiu uma responsabilidade de cuidar de nós. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo o mal, ou seja, Ele é aquele que vai cuidar de nós. Estou dizendo que você não vai ficar ansioso, porque vai, algumas circunstâncias, mas quando a ansiedade bater no seu coração, queridos, lembra do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, a palavra lançando ali é um gerúndio, é um presente contínuo, lançando, se vier uma ansiedade hoje, eu vou lançar sobre o Senhor, se vier uma ansiedade depois do almoço, eu vou lançar sobre o Senhor, amanhã vou ter uma ansiedade, eu vou lançar sobre o Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, irmãos, e de uma forma amorosa, de uma forma que tudo que acontece com você toca nele também. Quem tocar em vós, disse o nosso Senhor, estará tocando na menina dos meus olhos. Que coisa impressionante. Esse é o nosso amado Senhor. Então, quando
Jesus promete dar descanso à alma, é porque existe alma cansada. Senão não faria sentido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis ou encontrareis descanso para as vossas almas. Uma alma cansada, irmãos, é aquela alma que vive numa angústia. E toda angústia, Jeremias 2,19, está relacionado ao afastamento do Senhor. Entende? Afastou do Senhor, a angústia começa a reinar naquela pessoa, na ansiedade, e ela também muitas vezes é aprisionada pelos problemas não resolvidos e por isso não consegue apegar-se ao Senhor. Mas de onde que vem tudo isso sobre nós, irmãos? Este mundo, ele traz, ou ele faz, não outra coisa a não ser colocar cargas em nossas costas. Quando o Senhor, então, separou Moisés para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito, primeiro que o Senhor, irmãos, Ele nunca abandonou o seu povo. O povo estava ali escravizado, o povo de Israel, o povo do Senhor. Então o povo começou ali a clamar com seus gemidos, gemidos inexprimíveis. Isso tocou o coração do Senhor. Acompanhem comigo, se vocês puderem, Êxodo capítulo 3, versículo 7, dizendo aqui para Moisés, quando chamou Moisés, ele disse aqui no versículo 6, vamos ler alguns versículos aqui que é muito interessante, capítulo 3, versículo, porque, irmãos, cansaço, preocupações, isso vai gerar cansaço, em primeiro lugar na nossa alma. Olha o que ele disse aqui, versículo 6, disse mais, Êxodo 3, verso 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Essa palavra aqui, exator, no hebraico, é nagas. A palavra nagas significa ser duramente pressionado. Vai ter que fazer, vai ter que ser assim. Queridos, nós sofremos pressões todos os dias, mas nós temos um diferencial. Nós temos aquele que habita em nós todos os dias até a consumação dos séculos. Por onde quer que você vá, Ele habita em você e Ele é o teu e o meu descanso. Queridos, o nosso adversário, Satanás, ele quer que nós sejamos pessoas cansadas. Ele vai fazer sempre opressão, lançando os seus dardos. Ele vai lhe oprimir no seu trabalho, ele vai lhe oprimir, às vezes no seu lar. Por onde quer que você vá, há uma opressão maligna, porque, irmãos, nós apenas não nos relacionamos apenas com o Filho de Deus, mas com os ímpios também. E eles nos oprimem, rangem os dentes, eles ficam desconfiados, porque tem uma pessoa aqui estranha, diferenciada, não sei o que essa pessoa tem, mas o que ela tem? Elas não sabem, Cristo que habita em nós, que é o nosso verdadeiro descanso. Então, queridos, o mundo moderno, ele é muito barulhento, é cheio de zum, zum, zum. O zum, zum, zum do mundo, irmãos, e o brado da alma são substâncias que ateiam o calor íntimo das pessoas, bloqueando, vamos dizer, o repouso interior. Barulho, muita bagunça, não se faz silêncio. Esses dias fiquei até incomodado. Nossa cidade está fazendo um treinamento aqui da Polícia Militar, a informação que me chegou. Os helicópteros começaram a passar aqui de manhã e à tarde. Isso estava tirando a minha concentração da leitura da palavra, de atender pessoas também. Falei, mas que coisa, que barulheira é essa? Mas era um treinamento. Fiquei pensando assim, se eu tivesse uma espingarda, nem fosse de pressão, saísse ali fora para fazer uma ameaça. Imagina se for com uma espingarda de pressão, que o tiro não vai nem 40 metros.
e eles veem de cima e com um fuzil mandam a bala para baixo. Então esse mundo é opressor, irmãos, esse mundo é barulhento. Nós estávamos em Anastácio ontem, ali na consagração do irmão Braia, chegamos em casa 15 para 1, ficamos vendo ali, fui dormir 1h20 e acordei 10 para as 4, mas nesse inteirinho, nessas pequenas horas que eu pude dormir ainda, um alarme em frente à nossa casa, tem uma clínica ali, e disparava a cada 15 minutos. Falei, meu Deus, aquilo veio com uma tendência de me estressar, mas na hora meu coração foi suavizado com a doce presença daquele que é manso e humilde de coração. Falou, olha, não fique preocupado, eu sou o teu descanso, volta a dormir. Aí depois eu levantei 10 para as 4, fui orar, fiquei ali um pouquinho no sofá e dei uma dormidinha, acordei como que renovado, né? Preguei pela manhã, estamos aqui à noite, não consigo dormir à tarde, mas queridos, Ele é o nosso descanso. Nosso descanso é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é aquele que traz um refrigério para uma alma agitada, uma alma que está pegando fogo nessa agitação. Ele vem com aquele refrigério gostoso, a presença dele traz refrigério para a nossa alma. Que delícia, irmãos, experimentar o Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Agora, acho muito interessante, irmãos, aquela passagem, quando Deus usou ali o profeta Jeremias, ele diz algo tão interessante para o nosso coração. Abram comigo Jeremias capítulo 31, versículo 25 e 26. Jeremias 31, versículo 25 e 26. Esse texto aqui é tão precioso, irmãos, que coisa linda. A palavra de Deus, ela diz assim, Jeremias 31, versículo 25 e 26. Porque satisfiz a alma cansada. Irmãos, aqui literalmente no hebraico está escrito assim, restaurei a alma cansada e dei a ela descanso. Satisfiz a alma cansada. Uma alma cansada, o que ela precisa, irmãos, de restauração? Qual que é a restauração que Deus dá para nós? Descanso. Satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida, enfraquecida. Que precioso é isso. Agora, aí o 26 ele diz assim, nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Que coisa linda, irmãos. Eu já disse aqui, vou me referir novamente, Jesus nunca usou e nunca vai usar pé de cabra para entrar na vida de ninguém. Ele é cavalheiro, Ele é manso, Ele é humilde, mas Ele lhe quer. Agora, você quer Ele? Ou você quer só as bênçãos dEle? Quando Ele vem para dentro de nós, Ele nos abençoa com tudo, irmãos. Com vida eterna, com santidade, com redenção, justificação, tudo que você imaginar, com o selo do Espírito, somos marcados com o selo do Espírito, pertencemos ao Senhor. Ele é manso, Ele é humilde de coração. Por outro lado, a religião, ela é um jugo pesado, que sufoca as pessoas, coloca regra nas pessoas, mandamento nas pessoas e fala, você tem que carregar, porque se você não carregar, você não vai ter a bênção de Deus. Isso é picaretagem das mais ferrenhas. A religião é um jugo e a religiosidade, ela se torna um fardo. É isso que muitas vezes os líderes religiosos colocam sobre a igreja, vamos dizer assim, e as pessoas carregam. Está escrito aqui no Evangelho de Mateus 23, versículo 4, Mateus 23, versículo 4, Jesus
ele diz assim, sobre os religiosos. Eu vou ler também o versículo 2, 3 e o 4, que diz assim, Mateus 23, 2, 3 e 4. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Está vendo aqui? Religião não é algo do capeta? Aliás, é pior do que o capeta, porque é do homem. Religião é algo terrível. Jesus veio trazer descanso para a sua igreja, para a sua noiva. Religião veio trazer fardos. Percebe? Que coisa mais terrível é isso? Então, é preciso trocarmos a religião pela revelação da graça, onde Cristo faz tudo e nós fazemos tudo também, mas pela capacitação da graça de Deus que foi revelada na pessoa de Cristo. Ele faz tudo, nós vamos fazer tudo, mas o que nós vamos fazer é pela operação da graça em nós, nos habilitando a realizarmos aquilo que Ele pedir de nós. Muito interessante, vocês conhecem aquele texto, mas vou citar para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, que versículo lindo, irmãos, que versículo precioso, maravilhoso, que fala dessa graça, uma graça que é cooperadora conosco, percebe? Então, essa é a graça graciosa de Jesus, que opera nos regenerados, não nos religiosos. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. O que Paulo é pela graça de Deus? Uma nova criatura, um filho de Deus, um regenerado. E ele diz assim, e a sua graça, essa que me salvou, essa graça que habita em mim, que opera em mim, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais. Está vendo aqui? Esta graça genuína de Deus é uma graça que nos faz trabalhar. Não é uma graça estática. Eu fui salvo, eu estou na graça, meus irmãos. Não é essa graça aqui de Deus genuína, não. É uma graça que nos faz trabalhar. Filipenses 1:29 diz assim, é uma graça que Ele nos dá para passarmos pelas tribulações. Foi concedida a graça não apenas de crer em Jesus, mas de padecer por Ele também. Vamos sofrer, mas pela graça. Então, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Comigo aqui é uma graça que coopera, que eu e você temos responsabilidade. Deus é soberano, mas o nosso Pai, por ser soberano, não vai isentar a responsabilidade humana. Você tem responsabilidade diante do Senhor, você tem a graça, e essa graça nos impulsiona para a frente, nos faz trabalhar, nos faz ser pessoas graciosas, nos faz expressar Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Nos faz ter amor por aqueles que são do Senhor e um profundo desejo de pregar a palavra para aqueles que não conhecem. Para quantas pessoas você pregou essa semana o Evangelho? Para ninguém. Imagina se Jesus fizesse a pergunta para você: meu filho, eu morri por você lá na cruz, eu tirei o seu pecado, te dei a vida eterna e pedi para você ir pregar, falar sobre mim, vocês seriam testemunhas, mas eu daria para vocês o meu poder do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês seriam minhas testemunhas. Vocês iriam falar de mim a meu respeito. Para quantas pessoas vocês falaram de Cristo e a cruz esta semana? Eu não tive tempo. Tive muita coisa que fazer. Irmãos,
justificativa mais desaforada. Que vergonha é para nós, irmãos. Nós nos exercitamos em tudo, dedicamos nosso trabalho, em nossos estudos, e para aquele que nós deveríamos nos dedicar. Por isso que às vezes nós ficamos tão cansados, né? A nossa alma, irmãos, ela é muito inquieta, com o excesso de ruído, de barulho, zum, 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 o que mais que tem que gera barulho? Tantas coisas, irmãos, mas há uma alternativa. É preciso fazer a nossa alma aquietar sob o governo da graça. A única escola que é capaz de levar um cansado a descansar, e descansar de uma forma maravilhosa e sem violentar a nossa personalidade. Estão me compreendendo? Eu vou ler mais aqui 2 versículos, irmãos. O primeiro é no Salmo 131. Salmo 131. Aqui o salmista vai trazer para nós uma receita tão preciosa para a gente aprender a sossegar a nossa alma. Salmo 131, versículo 1 e 2, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Queridos, como que uma mãe pode fazer aquietar uma criança desmamada, que não mamou ainda, nos braços de sua mãe? Tem que haver disciplina, tem que haver, a mãe e filha ou filho tem que ter uma afetividade. Ela não mamou ainda, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. A minha alma é como aquela criança que está chorando nos braços da mãe. Como vamos aquietar? Então o salmista diz: olha, é algo quase que impossível de fazer isso, porque a criança, ela vai estar com fome, ela vai chorar e vai chorar. Mas, irmãos, o salmista está dizendo o seguinte: aquilo que é impossível, talvez, para uma mãe fazer, eu faço a minha alma se aquietar nos braços do meu Pai Celestial. Então, queridos, graças ao Senhor pela sua palavra, graças ao Senhor pela pessoa de Cristo, que Ele é aquele que não apenas nos dá repouso, mas Ele, na suficiência dEle, nos faz repousar. Eu vou ler os últimos 2 versículos aqui e nós vamos encerrar. Salmo 23, versículo 2 e 3. O versículo 1, irmãos, ele é esplendoroso, que vai mostrar que o Senhor é o nosso pastor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Que grande pastor nós temos aqui. Agora, e aí ele faz acréscimos. Ele é o Senhor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, o meu pastor, leva-me para junto das águas de descanso. Ele, o meu pastor, refrigera-me a alma. Oh, gostoso! Ter a alma refrigerada, uma alma aquietada, uma alma satisfeita. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, abre os nossos olhos para vermos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania,
e nos dê, Pai, discernimento e percepção para compreendermos a realidade espiritual, que Tu tens o governo e governa sobre todas as coisas. Pai, Tu és o Senhor da história, Tu és aquele que escreveu a história de cada um que está aqui nessa noite. Pai, tudo irá se cumprir, como Tu dizes na Tua palavra. Pai, não permita que a nossa alma fique ansiosa com nada dos breves acontecimentos que os nossos olhos irão ver. Seja dificuldade, seja qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de calamidade, o nosso descanso em Cristo, Ele é imperturbável. Nos ensina, Pai, a aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Pai, nos dê uma semana guardados em Teu nome. Leva-nos para os nossos lares, ó Pai. Nos dê uma noite de descanso maravilhosa, porque Tu, ó Pai, já tirou todo o peso do nosso pecado, nos atraindo naquela cruz no Seu corpo, crucificando a nossa velha natureza perversa e nos dando a Sua vida pela ressurreição, e nós vivemos uma vida de ressurreição. Graças Te damos, Pai, e em Cristo Jesus nós oramos. Amém.